Quem nunca teve a curiosidade de saber quais são os maiores países do mundo e um pouco da sua história? Esse top 10 podemos abordar de várias formas, por países mais populosos ou mais ricos. No entanto, creio que você deve estar buscando informação com relação à extensão territorial. A seleção dos 10 maiores países do mundo é impressionante, com o destaque pelo tamanho, com possibilidade de atravessar 2 continentes. O Brasil compõe esta seleção e para os brasileiros é muito fácil notar o tamanho expressivo do país, em comparação com tantos outros ao redor do mundo. Maior o país, maior é a tendência para a diversidade cultural e econômica no seu interior, como o que acontece pelo Brasil que integra esta seleção. Daí a diferença, em muitas vezes gritante e possível entre as diversas regiões de uma única nação. Mas antes, família, se inscreva no meu canal para me ajudar. Deixe o seu like se estiver gostando do vídeo e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Solta a vinheta. Confira agora os 10 maiores países do mundo. Argélia. É um país localizado ao norte da África, com um território de 2.381.740 km². Com uma população de cerca de 36 milhões, sua capital é Argel, com quase 3 milhões de habitantes. A Argélia possui como fronteiras o Mar Mediterrâneo ao norte, Tunísia e Líbia a leste, Marrocos e Saara Ocidental. A língua oficial é o árabe. A maioria dos argelinos, 99%, seguem a religião islâmica, com 1% de cristãos e judeus. Os argelinos em sua maioria são berberes, alguns de origem árabe, com 1% de europeus. Cazaquistão. O Cazaquistão ocupa uma grande extensão territorial, com um território de 2.725.000 km². A sua capital é Astana. Sua população é de 17.281.000 habitantes. O Cazaquistão já pertenceu à antiga União Soviética, e está na Ásia, com pequena parte europeia. O Cazaquistão é o 4º maior país no continente asiático, com fronteira com China e Rússia, Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão. A população do Cazaquistão concentra-se no norte e no sul, onde ficam as terras mais férteis e as cidades industrializadas. Argentina. Com um território de 2.780.000 km², a imensidão do território argentino oferece todas as paisagens: bosques, selvas, quilômetros de praias, lagos, diques, cataratas, campos de gelos e glaciais, altiplanos desérticos, com vales e com cerros multicoloridos. As maiores planícies orientais e a impressionante Cordilheira dos Andes ao oeste. A sua capital é Buenos Aires, a sua população é cerca de 43,85 milhões. Índia. Com um território de 3.287.590 km². A população da Índia também é enorme. A República da Índia tem 28 estados, e sua capital é Nova Delhi. Com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, a Índia é um país de muitos contrastes, riquezas e pobrezas. A moeda oficial do país é a rúpia indiana. A Índia é localizada no sul da Ásia. A Índia tem 2 línguas oficiais, o hindi e o inglês. A Índia é uma potência agrícola. Ela está entre os 3 países mundiais com mais produção de alimentos no mundo. A religião predominante na Índia é o hinduísmo, praticado por 81,5% da população. A vaca é um animal sagrado para os indianos. É proibido comer carne de vaca no país. A Índia é o maior produtor mundial de filmes e softwares do mundo. Os templos religiosos são um marco da arquitetura da Índia, com destaque para o Taj Mahal, na cidade de Agra, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Austrália. A Austrália é considerada a ilha e massa continental da Oceania, muito distante da posição anterior da Índia nessa seleção dos 10 maiores países pelo globo. A Austrália apresenta marca de 7.692.000 km² em extensão. Sua população é de 24,13 milhões, a sua capital é Canberra.
E a Austrália não faz divisa terrestre com outra nação, mas alguns países são próximos como Nova Zelândia e Ilha de Nova Caledônia. O território da Austrália é bastante extenso, o que possibilita a grande diversidade climática e de vegetação existente nesse país. A superfície do território australiano é marcada por uma formação planáltica muito antiga, denominada de Planalto Ocidental Australiano, o qual não apresenta grandes altitudes em razão de intensos processos erosivos. Por essa razão não existem altitudes elevadas no país. Brasil. O nosso Brasil possui um território de 8.516.000 km². O Brasil é o maior da América do Sul, e ocupa o 5º lugar entre os 10 maiores países do mundo. É ainda o 3º maior das Américas, e a característica especial do Brasil é fazer fronteira com quase todos os países da América do Sul: Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, Bolívia, Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. As exceções são Equador e Chile. O nosso país possui uma população de 207,7 milhões de pessoas. A capital é Brasília. Estados Unidos. Os Estados Unidos, potência mundial, compõe a 4ª posição na seleção dos 10 maiores países. Localizado na América do Norte, nesse quesito, permanece atrás apenas do Canadá. Pelo sul, os Estados Unidos fazem fronteira com México. O número mencionado referente aos Estados Unidos já inclui Alasca e Havaí, que não se encontram anexados. Sua população é de 323,1 milhões de pessoas. A sua capital é Washington. China. A população da China também é igualmente assustadora em quantidade, assim como a extensão do país, com 9,59 milhões de km², ocupando o 3º lugar entre as maiores nações do mundo. Trata-se da maior população do mundo, com cerca de 1,379 bilhão de pessoas, e está localizado na Ásia. A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo. Sua capital é Pequim. Canadá. A 2ª posição entre os 10 maiores países pelo mundo é do Canadá, com a 1ª posição referente ao continente americano. E o país somente faz fronteira com os Estados Unidos. O território em extensão é impressionante, cerca de 9.985.000 km², mas a população é considerada pequena, com apenas 36,29 milhões. A sua capital é Ottawa. Ottawa é muito conhecida por ser a 2ª capital mais fria do mundo. O Canadá é conhecido muito por ser um dos lugares mais frios do planeta, e por ter muitas belezas naturais. O Canadá tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Também é um país industrializado. Rússia. Para começar, vamos pensar nos países que antes fazia parte da União Soviética. Se ela estivesse reunida hoje, seria Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Se todos esses países fossem juntos, seria maior que Plutão. Para você ter uma ideia, na Rússia existe 11 fuso horários, então o significa, se fosse meio-dia nessa parte, seria 11 da noite na outra parte do mapa. Sua população é de 144,3 milhões de pessoas. A sua capital é Moscou. Mas tirando isso, a Rússia é o maior país do mundo. Para você ter uma ideia, ela tem quase 2 vezes o tamanho do Canadá. Seu tamanho é 17.100.000 km². O país atravessa 2 continentes, a Europa e a Ásia. A divisa é com 14 países, pela extensão total leste e oeste. E esse foi o vídeo, família. Gostaram? Se você gostou, deixa o seu like para me ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Também deixa sugestões aqui embaixo para o próximo vídeo. E me sigam nas redes sociais. Muito obrigado e até mais.